Fala, torcedor são paulino! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do São Paulo. Sem mais delongas, vamos falar do que aconteceu que pegou todos de surpresa. O confronto entre São Paulo e LDU, realizado no Morumbi, era tratado por torcedores, imprensa e comissão técnica como uma noite decisiva e carregada de simbolismo. Durante os dias que antecederam a partida, a atmosfera foi marcada por ansiedade e esperança. Havia uma mistura de confiança no potencial do elenco tricolor e, ao mesmo tempo, a consciência de que se tratava de um adversário duro, com histórico de vitórias importantes em competições continentais. O Morumbi recebeu uma preparação especial, ingressos vendidos de maneira acelerada, expectativa de casa cheia, bandeirões organizados por torcidas e uma atmosfera projetada para ser um verdadeiro caldeirão. A ideia era simples, transformar o estádio em uma fortaleza, pressionando o rival e empurrando o São Paulo desde o primeiro minuto. As entrevistas prévias mostravam um elenco concentrado. O técnico Hernan Crespo falava em intensidade, disciplina tática e agressividade ofensiva como chaves para quebrar a sólida defesa da equipe equatoriana. Alguns jogadores reforçavam o discurso de que o apoio da torcida seria fundamental para criar um ambiente favorável e intimidar o adversário. A própria diretoria tricolor fez questão de destacar a importância do confronto, chamando de um divisor de águas na temporada. No campo da imprensa, comentaristas apontavam o São Paulo como favorito dentro de casa, mas alertavam para os perigos de uma equipe que, tradicionalmente, sabe jogar em situações de pressão. Quando a bola rolou, o clima descrito se materializou. Desde os primeiros instantes, o São Paulo tentou impor um ritmo acelerado. O setor ofensivo, comandado por Luciano e Rigoni, mostrou movimentação intensa, buscando abrir espaços pelas laterais e finalizar sempre que possível. Logo aos 8 minutos, a torcida se inflamou com uma sequência de lances perigosos. Luciano recebeu um cruzamento e obrigou o goleiro adversário a fazer uma defesa difícil. Na sobra, Rigoni emendou de primeira e acertou a trave. O estádio explodiu em aplausos, entendendo aquele lance como um prenúncio de que a pressão surtiria efeito. O volume de jogo no primeiro tempo foi claramente favorável ao São Paulo. Pablo Maia e Bobadilla dominavam o meio-campo, trabalhando a bola com rapidez e procurando transições velozes. A cada recuperação defensiva, o time tricolor buscava acelerar, tentando surpreender o sistema equatoriano. Aos 20 minutos, surgiu outra grande chance. Luciano recebeu em posição privilegiada, com o goleiro já no chão, mas finalizou por cima. Foi um momento de frustração, mas também de certeza de que o gol parecia questão de tempo. Porém, a partida foi se equilibrando na medida em que a LDU conseguiu esfriar o ritmo. O time visitante apostava em toques curtos, paralisações e investidas pontuais. Aos 40 minutos, em um lance que começou com um erro no cruzamento de Rigoni, a bola acabou nos pés de Medina, que finalizou com precisão e abriu o placar. O silêncio tomou conta do estádio, quebrado apenas por algumas vaias vindas das arquibancadas. Apesar do domínio, o São Paulo desceu para os vestiários em desvantagem, carregando a sensação de que havia desperdiçado oportunidades preciosas. O intervalo trouxe mudanças sutis de postura. Crespo cobrou intensidade, pediu mais aproximação entre os meias e os atacantes, e reforçou a necessidade de manter a calma. No início da segunda etapa, a pressão voltou a se intensificar. Logo aos 2 minutos, Luciano conseguiu balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, decisão que, mesmo aceita no momento, trouxe um certo abatimento momentâneo. A torcida, no entanto, não deixou o ritmo cair, cantos e gritos ecoavam em cada lance de ataque. O jogo seguiu com o São Paulo controlando a posse de bola, chegando a ultrapassar os 70% de domínio, mas enfrentando dificuldades para transformar volume em chances claras. Pablo Maia arriscou chutes de média distância, Rigoni buscava jogadas individuais, Ferreira tentava as infiltrações, mas a defesa equatoriana se mostrava sólida e organizada. À medida que o relógio avançava, a ansiedade aumentava. Crespo fez alterações para dar mais profundidade ao time, colocando Luca e Dineno, na tentativa de aumentar o poder de fogo. Houve ainda lances de emoção, bolas levantadas na área e divididas acirradas, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.
Apesar da derrota no marcador, a sensação entre muitos torcedores era de que o São Paulo havia mostrado garra e volume ofensivo. Faltou, no entanto, a eficiência nas finalizações e a tranquilidade para transformar oportunidades em gols. O desempenho coletivo foi considerado razoável, principalmente pela forma como a equipe se lançou ao ataque, mas o resultado não refletiu a quantidade de chances criadas. O Morumbi, que começou a noite em clima de festa, terminou em um misto de frustração e aplausos, reconhecendo o esforço dos jogadores em campo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente tricolor, fazendo nosso São Paulo cada vez maior e mais forte. A análise da partida não pode se restringir apenas ao placar. O que se viu no Morumbi foi um São Paulo que assumiu o protagonismo desde os primeiros minutos, mas que acabou esbarrando em detalhes cruciais que definem confrontos dessa magnitude. A posse de bola amplamente superior não foi suficiente para se traduzir em efetividade. A equipe tricolor chegou a registrar mais de 70% de domínio territorial, mas a cada investida faltava o último passe, a finalização certeira ou a tomada de decisão correta na frente do gol. Do ponto de vista coletivo, o time apresentou uma estrutura que funcionou bem em boa parte do tempo. O trio defensivo, formado por Sabino, Arboleda e Alan Franco, deu solidez e permitiu que os laterais e meias pudessem subir com frequência. O meio-campo, sustentado por Pablo Maia e Bobadilla, mostrou capacidade de controlar o ritmo e distribuir bolas, mas encontrou dificuldade em furar as linhas compactas impostas pelo adversário. Nas pontas, Rigoni e Ferreira buscaram constantemente o drible e as jogadas em velocidade, sendo Rigoni o jogador que mais tentou criar desequilíbrios, apesar de alternar bons momentos com erros técnicos. Luciano, referência ofensiva, oscilou entre ser o protagonista dos lances de maior perigo e demonstrar certa ansiedade. Suas chances no primeiro tempo mostraram que estava bem posicionado, mas também revelaram uma noite pouco inspirada nas finalizações. O atacante correu, se movimentou, buscou tabelas, mas faltou o detalhe de colocar a bola na rede. Para um jogo de mata-mata, esse tipo de imprecisão faz toda a diferença. Do lado da LDU, a estratégia foi clara: administrar a pressão inicial, reduzir os espaços e aproveitar as oportunidades pontuais. A equipe equatoriana mostrou maturidade, soube desacelerar a partida e, principalmente, utilizou o tempo a seu favor. Ao encontrar o gol ainda na primeira etapa, ganhou confiança e reforçou sua postura defensiva. A cada ataque são paulino, a defesa rival parecia se multiplicar, sempre com um zagueiro ou volante chegando para interceptar, cortar cruzamentos e bloquear chutes. Outro fator que merece destaque foi o ambiente do Morumbi. A presença de mais de 54 mil torcedores gerou um espetáculo à parte. Desde antes da bola rolar, cânticos ecoavam e a energia era visível em cada setor do estádio. Faixas, bandeiras e até mesmo mosaicos ajudaram a transformar o jogo em um evento à altura da história do clube. Durante boa parte da partida, esse apoio empurrou a equipe para a frente. Mesmo após o gol sofrido, a torcida continuou cantando, mostrando resiliência. Somente no intervalo e em alguns momentos isolados do segundo tempo ouviram-se vaias, reflexo da frustração por lances desperdiçados. A atuação do técnico Hernan Crespo também merece observação. Suas alterações foram coerentes com a necessidade de aumentar a agressividade. As entradas de Luca e de Neno adicionaram fôlego e presença de área, enquanto Mailton tentou dar amplitude pelo lado direito. No entanto, as mudanças não foram suficientes para alterar o cenário de um jogo travado. Isso não significa falha na leitura, mas sim a dificuldade de encontrar soluções diante de uma defesa que soube se fechar e jogar com o regulamento debaixo do braço. Os números do jogo reforçam essa narrativa: mais finalizações para o São Paulo, maior posse de bola, maior presença no campo adversário, mas pouca efetividade. O time paulista rondou a área equatoriana diversas vezes, mas finalizou sem a precisão necessária. O adversário, ao contrário, aproveitou uma de suas raras oportunidades e foi cirúrgico. Esse contraste entre volume e aproveitamento explica boa parte da história da partida. Por fim, a sensação que ficou foi de uma equipe que lutou, que tentou se impor, mas que pecou no detalhe mais importante: transformar esforço em gols.
O São Paulo não deixou de jogar, não se omitiu em momento algum e mostrou coragem para atacar até o fim. O que faltou foi a frieza para decidir os lances, algo que em torneios continentais costuma ser determinante. Essa percepção geral de que o desempenho foi superior ao resultado alimentou uma série de debates pós-jogo, tanto na imprensa quanto entre os torcedores, sobre o que poderia ter sido feito de diferente. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente tricolor, fazendo nosso São Paulo cada vez maior e mais forte. Se o apito final marcou o encerramento da partida dentro das 4 linhas, fora delas a história ainda estava longe de terminar. A atuação da arbitragem virou o centro da narrativa, não apenas entre torcedores, mas também entre ex-jogadores, comentaristas e dirigentes. E foi justamente a partir dessas manifestações públicas que ganhou força a ideia de que o São Paulo poderia entrar com uma reclamação oficial na Conmebol. Entre as vozes mais repercutidas esteve a do ex-jogador e comentarista Denilson, ídolo da seleção brasileira e figura de peso na mídia esportiva. Em um programa de TV logo após a partida, Denilson não escondeu sua indignação com o gol anulado de Pablo Maia. Segundo ele, o lance não apresentava falta clara sobre o goleiro e a decisão do árbitro foi, no mínimo, questionável. Sei não, para mim esse gol tinha que ter valido, disse o comentarista, reforçando a sensação de que o tricolor foi diretamente prejudicado. Sua fala ecoou entre torcedores e foi utilizada por muitos como prova de que a contestação não era apenas fruto de paixão clubística, mas também de uma leitura técnica vinda de alguém com experiência de campo. Com essa declaração e outras manifestações semelhantes, a discussão rapidamente ultrapassou os limites do pós-jogo. Advogados esportivos passaram a ser consultados e alguns veículos de imprensa noticiaram que a diretoria do São Paulo estaria estudando os regulamentos da Conmebol para avaliar se havia margem para um protesto formal. O argumento principal seria de que um erro de arbitragem de tamanha gravidade, reconhecido por ex-atletas e especialistas, teria influenciado diretamente no resultado da partida. Nas redes sociais, esse debate se transformou em mobilização. Torcedores compartilharam repetidamente vídeos do lance polêmico, acompanhados da fala de Denilson, como se fosse uma chancela de legitimidade à indignação coletiva. Hashtags pedindo revisão do jogo chegaram a figurar entre os assuntos mais comentados, e a possibilidade de uma anulação da partida passou a ser tratada, mesmo que de forma remota, como uma esperança real. Internamente, a diretoria manteve um tom cauteloso. Dirigentes admitiram que todas as medidas estavam sendo estudadas, mas evitaram confirmar de imediato a entrada do recurso. A posição oficial foi de que o clube tem o dever de se defender e buscar justiça, sem prometer um desfecho concreto. Ainda assim, a simples especulação já bastou para inflamar os ânimos. O cenário mais ousado levantado pela torcida e debatido na imprensa seria o de que, caso a reclamação fosse aceita e o jogo anulado, o São Paulo poderia ter a oportunidade de disputar novamente a partida. Nesse caso, o tricolor teria condições de buscar a classificação e avançar à semifinal, reescrevendo sua trajetória na competição. Embora especialistas lembrassem que historicamente a Conmebol raramente acolhe pedidos desse tipo, o peso da polêmica e as imagens do lance mantinham viva a discussão. Para os torcedores, a fala de Denilson funcionou como um combustível extra. Era como se uma voz de autoridade tivesse validado a sensação coletiva de injustiça. E essa percepção reforçava a crença de que a reclamação não apenas seria justa, mas também necessária. Afinal, mais do que buscar uma vantagem esportiva, tratava-se, na visão tricolor, de defender a integridade da competição e garantir que decisões arbitrárias não definissem destinos. Assim, a história daquele confronto seguiu aberta mesmo após o apito final. De um lado, a dor de um resultado adverso. De outro, a esperança de que um protesto oficial pudesse devolver ao São Paulo a chance de continuar sonhando com a glória continental. No coração da torcida, a certeza permanecia: se a justiça prevalecesse, seria o tricolor quem deveria estar nas semifinais.